Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast, na nossa entrevista, chamem como quiser, aqui do Sinduscon, do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Nós vamos entrevistar hoje, já está conosco aqui, claro, o Romeu Neiva Neto, que é um empreendedor de família toda de empreendedores, possui uma carreira no setor da construção civil, tendo trabalhado nas maiores empresas do segmento em Goiás, né, Romeu? Além de participação em grandes empreendimentos, como coordenador de projetos, por exemplo, na Inovar Construtora, fundador da Cordili e da DM Inteligência em Projetos. E é uma empresa pioneira também no BIM em Goiás. Sobre o BIM nós vamos falar daqui a pouco. O Romeu estava falando para mim que formou-se engenheiro em 2010. De quando você formou, Romeu, até hoje, são 14 anos. Pensando assim, parece pouca coisa, principalmente para mim que tem 60, 14 anos, não significa nada. Mas o mercado da construção, em termos de inovação, mudou muito do seu período de quando você sai da faculdade até hoje. Muito obrigado pela presença, mais uma vez. Bom, eu que agradeço aí, obrigado pelo Sinduscom, né, por estar dando esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho. Bom, acho que desde quando eu me formei, né, até hoje, o mercado de construção acho que passou já por um período de transformação e com certeza o período mais recente, ele é o período em que a gente mais percebe O essa que você mudança. chama de período mais recente? Pós-pandemia, né? O pós-pandemia foi realmente o período em que a gente teve um processo de transformação digital para todos os setores, né? E o mercado de construção não foi diferente, né? Ele realmente acelerou muito esse processo e acabou que as empresas que antes estavam já fazendo esse processo de forma mais lenta, fez isso, né, de uma forma mais Teve que acelerada, fazer, né? teve que Até para fazer. sobreviver, né? Exatamente. Até para sobreviver. O meu, agora, é muito fácil, por exemplo, na área da comunicação, você vê aí o que a gente está fazendo aqui agora, né? É fruto também da pandemia. Mas na área da construção, o que mudou quando você fala transformação digital? É o jeito das pessoas. Por exemplo, porque toda vez que fala construção civil, eu penso no canteiro de obras. Né? Sim, no canteiro de obra teve alguma mudança, inovação que você tenha sentido? Sim, o canteiro, ele é o maior desafio, né, onde a construção né, busca implementar novas tecnologias, né? E o que a gente tem percebido é que gradativamente a gente hoje está falando muito de industrialização, coisa que, né, alguns anos atrás era só né, uma referência que o mercado tentava buscar, se comparando muito com a indústria da manufatura, né? Que já é muito industrializada, né, muito padronizada, né, tem toda uma cadeia estruturada de informações, de padrões, de dados, né, enfim, e que a construção hoje está, né, já olhando para isso com seriedade e realmente colocando isso em prática, já não é mais um estudo de caso de um professor da universidade que faz Saiu da alguma coisa, academia, né? já saiu da academia e já está na prática, já temos exemplos, né, de empresas que já adotam a industrialização, né, no canteiro de obra. Mas, além, né, da industrialização, né, as próprias tecnologias, né, o próprio BIM mesmo, né, que é a tecnologia que, a grosso modo, poderíamos dizer que é a digitalização da construção, né, que é para a gente antecipar os problemas que a gente antes tem dentro do canteiro de obra na fase de projeto, né. A gente hoje já conta, principalmente aqui no mercado de Goiânia, muitas empresas que já trabalham com BIM já há alguns anos, não é uma coisa recente, já estão num processo de amadurecimento já, né, de tempo. A gente tem visto que o mercado está se movimentando, né, em termos de competitividade mesmo, então tem surgido novos players de projeto, de consultoria, né, de acompanhamento desse trabalho que depois do projeto vai para a obra, né, e que precisa ser feito um planejamento e um acompanhamento desse desenvolvimento do projeto, né, dentro do canteiro. Então, aí, além de outros tipos de tecnologia, né, como o uso de drone, inteligência internet das coisas, né, a sensorização, né, das informações dentro do canteiro, né, com câmeras, né, radares, enfim, né, tem tido muita aplicação disso, né, e gradativamente a gente tem visto que isso está se tornando uma realidade nossa, local, assim, já algo como parte do nosso dia a dia. Romeu, você é referência no BIM.
como é que se deu isso? Como é que você partiu? Você formou, porque o engenheiro forma, vai fazer projeto, né? Assim, o cara não está, assim, grosso modo, não está preocupado assim, e a inovação, quer dizer, por que você foi para esse caminho? Então, eu sempre trabalhei com coordenação de projetos, desde quando eu me formei, eu estagiei um pouco dentro da empresa ali, da Inovar Construtora, né, que é da minha família, mas fui para o mercado e busquei muito aprender, né, mais sobre projetos, mas, de fato, assim, nunca cheguei a desenvolver projetos, né, de estrutura, de instalações, etc., mas sempre tive interessado em conhecer de todas, né, um pouco de todas essas múltiplas disciplinas, né. E aí, por isso, eu sempre, né, me coloquei como um profissional meio que multidisciplinar, né, entendendo um pouco de tudo, né. E aí, né, o BIM, naquela época, né, quando eu me formei em 2010, então, ali 2 anos depois que eu me formei, né, que eu já tinha vivenciado um pouco mais de obra, etc., 2012, 2013 foi quando eu fui fazer um mestrado, né, focado nessa temática, né, e, né, lá em Campinas, São Paulo, e, né, foi ali onde eu comecei a ter um pouco mais de contato com isso e ver outras empresas aqui em São Paulo e, né, nos mercados mais de grandes, né, centros estavam já utilizando essa metodologia, né? E aí, né, quando eu voltei para Goiânia, né, foi quando a gente tomou a decisão de fazer um case mesmo inicial, que foi o Baby Business, que é um empreendimento corporativo ali na Vila Brasília, foi o primeiro empreendimento, né, de incorporação imobiliária de Goiânia a adotar todas as disciplinas modeladas, né, todas as informações foram centralizadas no modelo BIM, né. Mas ali foi um primeiro, um pontapé, né, que aí isso é uma constante, a gente está aprendendo e a metodologia, ela né, se adequa a muitas, o que a gente chama de muitos usos. Então, a gente pode usar o BIM para poder fazer análise de interferências de projeto, para a gente antecipar os problemas na fase de projeto antes de, né, chegar lá na obra e ter um problema, né? Que é o uso mais simples Uhum. e básico, assim, mas ele pode ir ao uso para orçamento, para otimizar seu orçamento, seu planejamento, né, otimizar sistemas construtivos e até a segurança da obra, né? Então tem muitas aplicações, né? E gradativamente a gente vai, né, aperfeiçoando esse uso do modelo BIM para esses outros usos internos, né? E a gente vai né, aí com essa oportunidade surgiu, né, o momento onde eu comecei a empreender mesmo, né? Comecei né, fundei a Cordly, que é um ambiente comum de dados, que, né, também, a grosso modo, é onde a gente centraliza todas essas informações. A gente não desenvolve o projeto, mas a gente faz com que todo mundo esteja comunicando, né, dentro de uma mesma plataforma, né? E a de Inteligência em Projetos, que é uma empresa de coordenação e compatibilização, que aí a gente presta o serviço, né, de coordenar e fazer todo esse processo de desenvolvimento dos projetos, né, em conjunto com a construtora e com a incorporadora, né? E, né, pela expertise que a gente já tem, né, de projetos aí com os meus sócios também, o Carlos Barcelos, o Germano, a gente consegue, né, agregar bastante valor nisso que é uma parte do que a própria construtora tem que fazer dentro de casa, né? Mas que nem sempre ela tem a equipe especializada para isso. Então a gente acaba suprindo essa necessidade, né? Uhum. Então foi daí que surgiu. Romeu, voltando ao seu primeiro empreendimento lá na Vila Brasília, quando você começou a aplicar o BIM, lá atrás, quando ninguém fazia, o que mais te chamou a atenção? Então, acho que aquela aquela dinâmica que existia no mercado, né, do mercado goiano mesmo, né, de construção e incorporação, mostrava que todo mundo estava desejando algo nesse sentido. Todo mundo queria, né, principalmente Para ali, né, otimizar os processos, vamos dizer exato. assim. E isso foi no momento em que eu saí da faculdade e a construção civil estava, né, com um boom imobiliário em Goiânia. Aquela fase Aquela aquela fase fase foi poderosa. foi muito boa. Então, né, eu via essa necessidade das empresas e, né, fui atrás para pesquisar o que era vamos falar assim, o estado da arte da coisa, né, e o BIM veio aparecer para mim como essa referência, né, e aparecia ainda como uma coisa meio longínqua, difícil de, né, implantar, coisas que, né, só empresas multinacionais estavam
investindo, né? E, né, eu não tive dúvida de que isso ia se tornar uma realidade. Hoje, né, a gente vai ter o evento aí do BIM Forum Brasil, né? Então, hoje ele é praticamente essa materialização de que não é mais um futuro, é um presente, né? E a gente está agora construindo as amarras para que todas as entidades e o setor como um todo, né? Não só o mercado imobiliário, mas, né, o setor público, né, o setor das entidades de classe, né, as profissionais, CREA, CAL, etc., estejam comprometidos em fazer isso acontecer em nível de cadeia. Uhum. Bom, quando alguém quer contratar, fala, minha obra vou mergulhar de cabeça no BIM. Do lado do empreendedor, qual que é a principal preocupação dele, qual que é a principal dor dele quando ele vai em busca de você? Então, a principal razão, né, da gente ver que as empresas estão, né, tentando ser mais competitivas é, primeiro, uma questão de custo, né, Economia. economia, né, então, aonde, né, se tem uma necessidade real mesmo de olhar para o antes e o depois, né, ó, fiz de uma forma e agora estou fazendo de uma forma diferente por menos, né, mas principalmente tornar os projetos né, mais acessíveis à população, né, vamos falar assim, ao público-alvo, né? Então, aí isso não se restringe a alto, médio ou baixo padrão. Todos os segmentos, né, tem essa Mesmo porque qualquer necessidade. obra é cara, né, cara? Então, Toda assim, obra é todo, cara. né? E a questão também da exigência do consumidor, né? Então, a gente passou por um período ali em que o Minha Casa Minha Vida trouxe muita disponibilidade de habitação, né? Mas sem aquilo que era a necessidade para o público em termos de desempenho, né? Então, aí, por isso, a carreira disso surgiram normas, né? No Brasil que exigem um nível mínimo de desempenho, né? Que aí a gente está falando de questão acústica, né, lumínica, térmica, né, coisas básicas, mas que realmente, né, pela Para quem forma vai como morar faz para diferença, quem né? morar vai fazer muita diferença. Então, isso né, virou uma constante já, né, para qualquer tipo de segmento. Então, aí tem né, gradativamente, quando você vai subindo o custo da construção e o padrão, o cliente ele é mais exigente, né? Então, ele espera, né, uma coisa muito bem resolvida. Então, se você não consegue trazer isso no produto final sem, né, desperdiçar, né, ter retrabalho na obra, etc., você não consegue fazer, você quebra mesmo. E para a gente fechar a questão do BIM, é, você acha que tem muito para evoluir ainda? Qual braço não chegou ainda, que vai chegar? Então, acho que o processo hoje, ele, né, como eu estava comentando antes, ele não fica restrito a um segmento. A gente não está falando só das empresas construtoras, incorporadoras, né, enfim, que atuam no mercado de construção. A gente está falando Falei de para toda ele, uma cadeia. falei para o Romeu no intervalo que eu queria um BIM na comunicação. Pô. Aí não resolveu o meu problema. Então, acaba que ela envolve muitos atores, né? Então, depende do profissional, depende da cadeia produtiva de fornecedores, né? Então, materiais, componentes, né, de construção, todos eles buscam uma forma de padronização. E para isso tem que ter norma, tem que ter, né, orientação técnica, né? E agora que a gente está passando por esse processo, né, nacional, né, vamos falar assim, né, numa instância nacional. Agora que isso está começando, você tem ideia as normas que a Inglaterra, né, os Estados Unidos, né, a União Europeia como um todo, né, vem adotando já desde 2015, 2016, né, foram traduzidos, né, não tem 2 anos para o português, para a BNT, né, que é a nossa norma técnica. Então, é um processo tá muito no início, mas que vai, né, tendenciar o nosso mercado a se qualificar melhor, inclusive para exportar, né, algumas coisas. Então, a gente já tem tido, né, algumas referências de empresas que atuam, né, não a nível nacional só, mas que, né, podem expandir, né? A gente tem esse propósito na Cordel, inclusive.
Né, para que a nossa cadeia produtiva não fique só restrita ao nosso ambiente técnico, né, regionalizado, muito menos, né, o Brasil já é um grande continente, então já tem esse desafio, né, de se fazer essa transformação de ponta a ponta, né, mas gradativamente eu acredito que isso vai acontecer. O que você pode falar para a gente sobre esse grande, é, primeiro, né, o grande encontro de BIM no Brasil? Sim, o BIM Forum, né, Mas é só com gente daqui ou vem o pessoal de fora? vem gente de fora. O BIM Forum Brasil, ele é uma entidade, né, sem fins lucrativos, mas ligada à CEBIC, Uhum. né, e ela reúne os principais atores, né, que estão envolvidos ali, desde os desenvolvedores de software, os principais, né, que são os líderes de mercado e que, né, infelizmente todos são estrangeiros, não são brasileiros, mas que, né, têm as suas filiais aqui no Brasil, né, mas também os principais contratantes, então, né, tá lá Petrobras, né, Caixa Econômica, né, enfim, todo mundo que é o Sebrae, né, todos esses grandes contratantes, né, estão ali envolvidos para promover essa discussão técnica, né, inclusive um ponto importante desses eventos, que inclusive vai acontecer esse em Goiânia, né, que é chamado BIM Forum Roadshow, né, que é um evento para trazer para o mercado local as experiências locais. Então, não é para trazer as referências externas, é para mostrar para o mercado local aquilo que realmente já está se fazendo localmente, né? Que são as pessoas que já estão, né, de alguma forma, atuando com isso já há algum tempo, né? A gente está ajudando a organização do evento acontecer para esse propósito, né? Mas que para fazer exatamente essa conexão, porque existe já uma tendência, né, aos grandes centros, do Sudeste principalmente, né, São Paulo, Rio, né, já de terem empresas que já estão há mais tempo fazendo isso, né, mas que ainda lá tem os desafios equivalentes, né, então o governo, né, precisa começar a fazer a mesma coisa, então existem já alguns exemplos, né, né, de uso dessas tecnologias, né, na educação, né, pelas secretarias de educação, né, então muitos exemplos são ligados a isso. Aqui a gente vai ter né, o desafio de mostrar alguns desafios que o próprio governo do estado já está fazendo também, né? Então, tudo isso é aquilo que a gente quer provocar, a gente quer mostrar o que já está acontecendo para se desdobrar em mais ações. Falando sobre o BIM, já é uma ideia, o BIM já é uma ideia assim, que já permeia todo o setor da construção, ou você acha que ele necessita ainda de mais informação, ele necessita de chegar na ponta, que são os empreendedores que contratam? Sim, não, com certeza ainda necessita bastante de uma atuação regionalizada, então esse evento ele tem esse propósito, né? Não BIM ficar... Goiás é o quê? Só grande incorporadora que está fazendo? Ou a gente Aqui a tem, maioria ainda são as são as grandes grandes. incorporadoras, né? As Mas pequenas você e falou que é médias, acessível, que é possível. sim, é possível, né? Tendo em vista que muitos projetistas, né, e já existem soluções nacionais que desenvolvem, né? Tem ferramenta de modelagem, né, desenvolvimento de projetos nacionais. A gente não está restrito só aos estrangeiros, né? Mas as maiores são os estrangeiros, mas tem software, né, brasileiro para isso, né? E aí Tem muita cada diferença em tecnologia? a gente tem, claro, claro que tem um gap aí, né? Mas isso está diminuindo gradativamente, né? A gente vê que o mercado de tecnologia, como ele, né, não se restringe a uma questão regional, né? Ele pode se expandir para, né, Quer dizer, não é múltiplos igual locais. por exemplo, na produção de computadores, né? Que o Brasil não tem, no termo de máquina, que o Brasil não tem máquina, tem que trazer tudo de fora. Não vai Sim. acontecer isso com o BIM. Não, aqui a gente tem grandes polos de desenvolvimento de tecnologia, né, no sul, né, Santa Catarina, né, Recife, né, enfim, aqui em Goiânia, inclusive, né, a gente tem um polo, né, grande também de desenvolvimento de tecnologia, né, então isso vai acabar tornando a coisa mais acessível e mais fácil para as pequenas e médias, principalmente, né. O Sebrae tem feito uma ação importante nesse sentido também, né, para que as pequenas e médias comecem a adotar isso como parte do portfólio ali de soluções que elas já usam no dia a dia. Uhum. Qual tecnologia mais recente, saindo um pouquinho agora,
que você acha assim que apareceram e que são hoje fundamentais para o setor da construção civil? Aí não tem jeito de não falar da inteligência artificial. Com certeza a inteligência artificial ela vai transformar muito a forma, né, da gente de ponta a ponta, né, tanto até do atendimento ao cliente, né, que é o que é mais comum hoje, que muita gente já percebe isso, né, tem o corretor AI, isso aí já tem vários, né? E essas formas, né, da, da, da informação, né, permear entre aquilo que a gente vê, que o pessoal chama de generativo, né? Por que eles chamam de generativo? Que é a informação que se cria. É como se, né, a gente estivesse lidando com um ser humano mais mecanizado, mais inteligente, né? E a partir daquilo ali a gente consegue ir reduzindo e otimizando muito a produtividade. Então, a produtividade vai aumentar muito, né, a partir do momento que as empresas começarem a adotar essas tecnologias nos seus processos internos, né? E aí não estou falando só de projetos, né? Estou falando Você da está falando de cadeia como um atendimento todo. ao cliente, né? Vai de ponta a Basicamente ponta. Então, tem aplicações que vão, né, de muitas formas, né? A inteligência artificial realmente já está sendo algo que o mercado de construção vai passar por um novo processo de transformação e industrialização, né? Imagino que isso vai transformar a cadeia como um todo. Mas a inteligência artificial, você acha que ela tem um braço tão forte, porque ela vai ter o braço tão forte assim a ponto de transformar as metodologias internas das construtoras? Sim, porque o que acontece, né? As empresas elas vão ter que preparar melhor a sua mão de obra, né, para utilizar dessas tecnologias a partir do momento que né, soluções de mercado começarem a surgir, né? E muitas empresas já estão focadas, né, principalmente as startups, né, em tentar resolver partes daquela dor, né, que o mercado de construção hoje tem, né, de otimização de processo, de redução de desperdício, né, utilizando de inteligência artificial combinada com alguns aspectos que são muito relevantes para o mercado. Que aí a gente está falando da questão da sustentabilidade, que acho que é o fator mais impactante que a construção tem, né? Porque, né, a construção, apesar de, né, o pessoal às vezes sempre remeter ao carro, né, como responsável pelo efeito estufa e tal, etc., né? O concreto e outros tipos de materiais são mais impactantes, né, no meio ambiente do que realmente, né, isso que a gente imagina, né, de poluição, etc. E outro ponto muito importante, né, é a questão da mecanização mesmo. Então, é a robotização da construção. Mas você acha que porque assim, a construção civil tem algumas coisas que são, assim, a gente pode dizer que são milenares, né? Que não mudam, né? Alguns processos já estão aí há centenas de anos. Tudo. E aí a gente está falando de industrialização mesmo, né? Industrialização com máquina. Você acha que isso vai se ampliar nos canteiros de obra? Com certeza. Hoje, né, é só a gente perceber como as construtoras, né, faziam seus métodos construtivos há 10 anos, né, e a construção civil ela tem essa característica, ela não tem um processo de transformação que é de 10, Exato, 15, né? exato. Ela demora 100 anos Aham. praticamente para mudar a forma como se fazia, né? Então, assim, a gente já E vê está que sempre revisitando, sempre né? revisitando. 100 anos, aí alguém revisita uma coisa de 200 anos atrás, Isso. 300 anos. Exato. E aí acaba, né, vendo possibilidades ali e novos processos inovadores surgem, né? A academia tem um papel importante nessa construção, né, de novas tecnologias construtivas, etc., novos materiais, né? Então a gente vê que, né, se a gente for olhar o horizonte ali, né, de quando eu me formei até hoje, né, tudo que antes era uma coisa muito acadêmica já está hoje dentro do canteiro, né? Lean Construction não é mais quando eu saí da faculdade era uma questão quase que acadêmica, né? Hoje quem não pratica o Lean Construction dentro do canteiro de obra não tem competitividade, não tem produtividade,
né, perde realmente a cadeia. Então, tem algumas coisas, né, que a gente vê que a fronteira de inovação já foi vencida. A inovação agora está sendo observada por outros aspectos. Bom, nós conversamos aqui com o engenheiro Romeu Neiva Neto, nós conversamos sobre o futuro, um pouco de presente, mas conversamos bastante sobre o futuro, falamos sobre BIM. Romeu, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu trabalho na indústria da construção, esse trabalho tão... Eu fico imaginando aqui, não vai dar tempo a gente falar, mas as resistências às inovações que são naturais. Numa outra oportunidade, vamos falar sobre essa dor sua. Mas muito obrigado pela entrevista. Que é isso. Obrigado, eu que agradeço. Gente, muito obrigado e até a próxima.